Aqui no Além da Notícia, o tema de hoje é a violência contra as mulheres e nós estamos falando e aprofundando muito sobre esse tema. Eu quero aqui trazer um dado para as senhoras, olha só. Segundo informações, apesar de 94% dos brasileiros conhecerem a Lei Maria da Penha, apenas 13% sabem do seu conteúdo. Eu gostaria de perguntar para as senhoras o seguinte: o que é que não está funcionando tão bem na Lei Maria da Penha? Ela, segundo aqui também o meu conhecimento, é a segunda melhor lei do mundo. O que ainda não está funcionando tão bem nela? Realmente a gente pode identificar que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais importantes desde o advento da Constituição de 88. Uma lei extremamente divulgada, com uma penetração social muito relevante, de modo que podemos dizer que desde seu advento há, de fato, transformações no comportamento, no modo das pessoas pensarem as relações que se estabelecem no ambiente doméstico, familiar e nas relações íntimas de afeto. O que não está funcionando, nesse momento é difícil a gente dizer o que não está funcionando, porque isso necessita de pesquisas para que a gente então, possa... por que não está funcionando tão bem? Por que ainda não se recorre a ela como se deveria? Eu, na verdade, assim, eu acho que recorre-se. Eu acho que as mulheres têm recorrido. A questão é se ela está sendo aplicada. Para mim, esse é o debate que a gente vai ter que fazer. Por quê, Ronaldo? Porque, assim, se você for ver os juizados de violência contra a mulher no país inteiro, por exemplo, se você for pegar o de Porto Alegre, ele tem mais de 22 mil processos ano entrando lá. Ou se você for pegar o de Brasília, quantos mil? Né? Nós temos em 7 anos, né, porque a gente ainda não tem os dados de 2013, até 2010, nós já tínhamos tido, o próprio sistema de justiça já tinha deferido mais de 200 mil medidas protetivas de urgência afastando o agressor do lar. Então, ela está funcionando, aonde está chegando, está recorrendo. Qual é a grande questão? Eu acho que nessa questão de que 13% não conhecem o que está escrito na Lei Maria da Penha, é porque a maioria dos meios de comunicação trabalha a Lei Maria da Penha apenas como aquela lei que prende. É a lei que prende. E na prisão, só tem 2 casos na Lei Maria da Penha. É o infragrante ou descumprimento de medida protetiva. Porque a lei, ela é completa. Por isso que ela é uma das 3 melhores leis do mundo. Ela trabalha a questão da educação, a questão da prevenção, ela define o atendimento, ela define o papel da autoridade policial, ela define o papel do Ministério Público, da Defensoria Pública e ainda por cima diz que tem que ter um trabalho com responsabilização do agressor. Então, ela vem, né, de um processo muito bem feito e muito bem elaborado, até pela sua trajetória, porque ela é uma questão do movimento de mulheres. Foi um consórcio de ONGs que começaram a elaborar a Lei Maria da Penha, que foi oferecido para o governo federal, para a Secretaria de Política para as Mulheres. Se instalou um grupo de trabalho interministerial, foi para o Congresso Nacional, teve audiências públicas em mais de 12 estados. Então, ela é uma lei que ela já vem com uma força muito grande no que ela traz. E eu acho que falta, na verdade, a gente, de um lado, estruturar o Estado, porque o sistema de justiça, até a Lei Maria da Penha, não tinha questão do trabalho com a questão da violência contra a mulher. Tratava como a Lei 9.099, e era a distribuição da cesta básica, né? Que muitas vezes a própria mulher tinha que pagar a cesta básica porque era do salário dele que saía. Então, na verdade, eu acho que 7 anos, 8 anos para uma lei do tamanho da Lei Maria da Penha, com a perfeição que ela tem, eu acho que a gente avançou muito. É verdade. O Estado, os tribunais de justiça, em todos os estados, têm a coordenação da Lei Maria da Penha, estão lutando para poder ampliar o número de juizados especializados, que é um advento da própria lei. E nós temos discutido, o governo federal tem o programa Mulher Verde Sem Violência, que a gente está trabalhando na questão de ter a Casa da Mulher Brasileira, onde todos os serviços fiquem junto, porque aí a mulher tira um dia só do trabalho para fazer a denúncia, já passa pelo juiz, já passa por todos. Isso seria fantástico. Para que efetivamente nós possamos dar resultado mais célere para as mulheres. Acho que é isso que está faltando. Né? Eu acho que não é que a Lei Maria da Penha não tem efetividade, é que nós precisamos garantir
facilitar a vida da mulher para que ela possa fazer a E denúncia. eu volto àquela questão também, é aquilo, os dados são 94% da nossa população sabe da lei, apenas 13% conhecem. Tomara que a partir de agora, até do nosso programa, pessoas que estão nos ouvindo, tomem interesse pela lei, conheçam, leiam a lei. E isto vai tornar cada vez mais a busca e o aperfeiçoamento da aplicação da lei possível, né? Eu só gostaria de complementar algo, que é importante que a gente tenha uma visão e uma concepção positiva da criação dessa lei, porque ela está numa trajetória, a lei ela surge numa trajetória de conquistas dos direitos das mulheres, que aconteceram durante o século XX, né? O direito ao voto, a lei do divórcio, uma série de avanços legislativos que a lei Maria da Penha realmente ela é um complemento de todo esse processo. Então, precisamos ter uma visão positiva da criação dessa segurança jurídica e legal que as mulheres têm acesso hoje, porque é mais um mecanismo à disposição para a conquista da igualdade das mulheres na sociedade. Muito bem. Eu tenho que tratar outros temas com as senhoras aqui. Por exemplo, nós tomamos conhecimento recentemente, mais amplamente, claro, dos casos de abuso nos ônibus, nos metrôs, daqueles chamados, o termo inclusive feio, encoxadores, que faziam questão de, inclusive, filmar as partes íntimas das mulheres por baixo e de usar aquilo como brincadeira, como chacota e sair divulgando aquilo. Como é que as senhoras veem também a movimentação de tantas mulheres agora? Em São Paulo, recentemente, eu vi agora um grupo de mulheres distribuindo apitos. Todas as vezes que uma sentir-se ali incomodada ou abusada, assediada, começa a apitar. Como é que as senhoras veem toda essa movimentação? Então, isso é uma questão interessante porque o Estado e as leis já são suficientes para trabalhar com essa questão. A violência sexual já está prevista, né? Tanto no Código Penal quanto na Lei Maria da Penha. No entanto, esse fenômeno continua acontecendo por uma questão cultural, do relacionamento, modo como homens e mulheres se relacionam na nossa sociedade. E esse é um aspecto interessante de a gente perceber o papel que a sociedade civil cumpre, né, de discutir, inclusive nas redes sociais, né, que teve aquele movimento muito importante, né, de eu não mereço ser estuprada, uma série de discussões nas redes sociais que fazem com que homens possam questionar ao seu modo de se portar publicamente e o poder que eles têm e que não têm, na verdade, de incidir sobre o corpo da mulher, de avaliar o corpo da mulher, de fotografar o corpo da mulher sem sua autorização. Então, me parece que essas discussões elas estão crescendo. E isso a gente, inclusive, pode acreditar, em parte, ao advento da Lei Maria da Penha, porque essas discussões estão cada vez mais evidentes na nossa sociedade. E, na verdade, eu acho que o que é bom nessa questão do movimento da questão dos encoxadores é que são as mulheres que começam a denunciar, né? Se você for perguntar para a maioria das mulheres que andam no transporte coletivo, todas elas já passaram por isso. A grande maioria já passou por isso. A grande questão é que as mulheres é que ficam com vergonha. As mulheres é que acham que são culpadas por estarem sendo estupradas, por estarem sendo encoxadas, né? Então, o fato delas denunciarem, o fato deles estarem sendo presos, né? Eu acho que mostra uma mudança de comportamento da própria mulher, de atitude, na verdade, né? Da própria mulher frente ao que está acontecendo, né? E isso faz com que o Estado também tenha posição, né? Coloque, incrimine, né? Eu acho que aqui em Brasília, a experiência do governo que fez, né, toda uma política na questão dos ônibus, de parar depois das 10 horas, nos lugares mais seguros para as mulheres, de treinar motoristas e cobradores, né? Então, assim, em São Paulo, todos os seguranças do metrô foram instruídos e preparados. Então, se uma mulher fizer a denúncia, descer, fizer a denúncia, na outra estação, ele será preso. Então, tem toda uma série de atitudes e de comportamento do Estado que, com a denúncia da mulher, favorece a gente combater esse tipo de crime. E até bem pouco tempo, este ressurgir das mulheres, essa reação das mulheres, não existia. Isso é algo já agora, inclusive desse começo de ano. Começou com alfinete, né? Não me encosta que eu não te furo. Lá em São Paulo também. Então, a gente está percebendo que, a partir do conhecimento, da conscientização, as mulheres estão falando, estão se manifestando, se defendendo também, e se defendendo de uma forma pública para que todo mundo veja que elas foram assediadas, ou que estão sendo iminentemente ali prestes a serem violentadas. Exato. Não é?
Então, de fato, é algo que E desresponsabilizando a mulher, porque historicamente, muitas vezes no atendimento nas delegacias, nos próprios processos, as mulheres eram consideradas corresponsáveis por uma violência sexual, como se sua roupa ou seu comportamento fosse parte, né, explicasse a ocorrência de uma violência. E na medida em que vamos discutindo mais e criando mais alternativas públicas de combate a esse fenômeno, podemos ter mais efetividade no acesso à justiça e no enfrentamento à violência. Vou pedir-lhes também um comentário breve sobre aquela pesquisa do IPEA, com aquele erro técnico gravíssimo. Todavia, um número de ainda 26% de brasileiros, não é? De brasileiros e brasileiras que acharam que a mulher, por andar vestida de tal forma, o termo também, eu particularmente discordo do termo usado na pesquisa, merece ser violentada porque anda vestida assim. Eu trocaria esse termo merece, porque eu acho que o termo merece é muito infeliz na pergunta. Mas vamos falar sobre ele aqui. 26% responderam que a vestimenta da mulher, de fato, é algo que torna-a muito mais fácil presa para ser violentada. O que vocês comentam sobre essa pesquisa? Na verdade, sim, eu acho que a pesquisa traz esse dado, acho que 26 é muito alto, né? Isso mostra de fato. E eu acho que só traz só dá visibilidade àquilo que é dito. E muitas vezes acontece no serviço público, porque grande número de mulheres que não denunciam os estupros não vai na delegacia porque vai chegar lá o policial ou alguém vai perguntar, mas o que você estava fazendo 2 horas da manhã na rua ou por que você estava de minissaia? E muitas vezes as mulheres que chegam, que são estupradas, falam, mas eu não estava com roupa inadequada. Na verdade, o estupro não tem nada a ver com roupa adequada ou com comportamento, porque senão as mulheres em outros países que usam burca, que usam roupa comprida, também não teria estupro. E lá também tem o índice alto. Eu acho que essa é uma primeira questão. E com relação à pesquisa do IPEA, tem os dados dos 26, mas a pesquisa ela tem dados importantes para a gente pensar no campo do comportamento da sociedade, porque ela é uma pesquisa nessa perspectiva, né? Então, você vai ver, quando pergunta sobre a questão se mulher, em briga de marido e mulher, se mete a colher, a maioria diz que não mete. Mas, por um outro lado, diz que o agressor tem que ser preso. Então, você tem as contradições que a sociedade está vivendo nesse momento. A senhora sabe que eu sou contra esse ditado, né? Eu meto a colher. Se eu conheço o casal, se eu conheço a família, se eu amo, eu meto. Para ajudar, tem que meter a colher. Tem que meter. Acho que a sociedade tem que meter, né? O Estado tem que meter. Nós não podemos, porque eu acho, Ronaldo, que o que está acontecendo hoje, né? Nós temos o 7º país no ranking de assassinato de mulheres, são décadas de omissão, são décadas de silêncio do Estado, da sociedade e das pessoas individualmente de se calarem frente à violência contra a mulher. A gente está acabando e tem uma pergunta que eu também quero fazer muito. A questão das músicas. Existem músicas extremamente sexistas em que as mulheres são cantadas e cantam também, permitem que seus filhos cantem junto, coisas que denigrem a própria imagem dela. Pagode, sertanejo, isso é um absurdo. E está se cantando e as mulheres cantam e dançam ainda com ar de felicidade. Não é um tiro no pé? Na verdade, assim, eu acho que a gente tem que ver que quando a gente fala que nós temos uma cultura machista e patriarcal, não é só os homens, né? É uma cultura da sociedade que está colocada. A segunda é que, efetivamente, de fato, aí não é só o sertanejo, a gente tem o funk, a gente tem várias músicas que estão dentro da perspectiva do fato de fazer com que as mulheres se sintam, né? As cachorronas ou esse tipo de coisa, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão na sociedade. E músicas que tratam a mulher como objeto. Como objeto. Mas isso faz parte de todo o processo cultural, né? Isso faz parte do que é que efetivamente tem acontecido no país como um todo. Porque a gente fala agora dessas, mas a gente teve no passado também, né? Nelson Rodrigues, a gente teve né, vários outros poetas aclamados e aplaudidos no país que também trabalharam a questão, o próprio Vinícius, né, me desculpem as feias, mas então, assim, você tem outros elementos que, de fato, trabalham. Por quê? Porque para as pessoas, mulher é objeto, mulher é propriedade.
né? É isso que a sociedade trabalha. Isto é necessário uma desconstrução dessa cultura, não é? E o conceito de gênero ajuda muito a gente a pensar isso, né? Porque o gênero é um conceito, diferentemente do sexo, que não é biológico. Nós podemos ressignificar nossa existência, nós podemos ressignificar nossa cultura e transformar a forma como nós nos relacionamos, de modo a construir uma sociedade sem violência, para que as mulheres possam ter direito a uma vida sem violência. Olha, o tema está fantástico. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi maravilhoso recebê-las. Obrigado, Ana. Prazer. Igualmente, agradeço a oportunidade de poder discutir esse assunto tão relevante para a sociedade. Aparecida, prazer também. Prazer é meu, agradeço a oportunidade. Eu pediria assim, ó, você quer informação, quer dados, liga no 180, né? Nós estamos lá com as atendentes preparadas para dar qualquer informação e fazer a denúncia se precisar. Tá aí. Mais informações você encontra na nossa página na internet, além da notícia.net. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia, com outro tema como este, muito interessante. Até lá.